Salve, meus leões, Flávio Leão na área para mais um vídeo Notebook do Zero. Se você é dono de assistência técnica, não pula esse vídeo, que tem muita coisa que a gente vai discutir aqui. E hoje a gente vai falar de um dos maiores problemas de assistência técnica. Não importa se a sua assistência é de informática ou de serviço de eletrodoméstico, de ar-condicionado, automotiva, qualquer tipo de assistência, prestação de serviço. Isso é um problema que acontece em todas, sem exceção. Mas antes da gente começar, eu quero pedir sua ajuda aí. A gente está começando o canal agora para fortalecer. Se inscreve, curte, compartilha. E se fizer sentido para você, deixa seu comentário aqui e vamos ver se realmente isso acontece não só aqui comigo, mas pode acontecer aí com você também. Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que a gente vê quando monta uma assistência técnica, a gente tem sempre o objetivo de quê? Consertar o equipamento do cliente. Eu vou dar como exemplo aqui para vocês. Eu trabalho com informática, certo? Com notebook. Então, às vezes, o que ocorre aqui? O cliente deixa um notebook aqui para mim, chega e fala assim, Flávio, aqui, tá aqui meu notebook, deixei aqui com você, o problema dele é esse. Vamos dar um exemplo aqui, o meu notebook não tá ligando. Só que o que acontece? Quando o abençoado do cliente deixa lá o notebook, eu vou verificar, fazer os testes para mim poder fazer a correção ou pré-correção ou tentar fazer o diagnóstico antes de passar o orçamento para ele, para mim saber. Só que no meu caso aqui em específico, como que eu vou dar um pré-orçamento ou um orçamento para um cliente de um equipamento que não liga? Tem muita gente que coloca parâmetros do seguinte, eu vou mais ou menos pela configuração do equipamento. Então vamos supor lá que é um equipamento X, que eu sei que custa tanto, eu cobro uma porcentagem. Às vezes tem muita gente que cobra empírico esse valor. Não, olha a cara do cliente, dá o preço pela cara do cliente e negocia. Né? Como que você precifica aí na sua assistência? É um assunto também que a gente vai abordar aqui, mas esse não vai ser o tema hoje de precificação, beleza? A gente vai estar falando aqui diretamente sobre um outro problema, que é o problema do cliente alegar coisas que não tem na máquina dele. Então eu te pergunto, peraí, vou dar o exemplo aqui, vamos continuar no exemplo do cliente que deixou o notebook para mim aqui, certo? Se ele deixou o notebook para mim e não está ligando, como que funciona o meu sistema aqui hoje na nossa assistência? A gente vai pegar, vai fazer um pré-reparo, ou seja, eu tenho que colocar essa máquina funcionando para ligar, para mim testar ela, para mim ver como é que está o teclado, mouse, webcam, Wi-Fi, as USBs. Aí acontece, às vezes eu pôr a máquina para ligar e eu verifico lá o teclado do cliente está com problema. Aí eu ligo lá para passar o orçamento para ele, para dar informação, mandar. Aí ele fala, não, você tá louco, meu teclado estava funcionando, minha máquina estava toda perfeita. Só que às vezes ele não entende que o equipamento, diante de algum problema, pode apresentar outros defeitos. E como que eu vou falar isso para o cliente? Então é uma questão, às vezes, de confiança entre a assistência e o cliente. E como que você lida com esse tipo de situação quando o cliente começa a te questionar e falar que tudo estava funcionando? Um outro exemplo comum que eu posso dar, que eu vejo aqui, que é muito recorrente, se tiver amigos aqui que vão ver de assistência técnica, né, que é a oficina mecânica, é uma assistência técnica de veículos. Quando o cara deixa lá o carro para fazer o motor, às vezes você tem que abrir o cabeçote lá para saber o que está trincado. Você não sabe se é... Eu não sou mecânico, mas assim, se eu tiver errado, os colegas me corrijam aí, né? Biela, as bronzinas, os pistão, se o cabeçote está empenado ou não, você vai precisar dar um passe, se tem que trocar a junta. Então você tem que efetivamente pôr a mão na massa ali e mexer para dar um orçamento. Lógico que você, às vezes, em alguns casos, você consegue dar uma base. Aí o Código de Defesa do Consumidor vai lá e fala assim, mas você tem que dar o preço do serviço. Como que você dá o preço de um serviço de uma coisa que você não abriu, que você tem que investigar o problema? A lei, de uma certa forma, o Código de Defesa do Consumidor tem procurado meios de se adaptar a isso. Isso não é uma regra que eles levam ao pé da letra, mas, como de certo modo tem a lei, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aí, da questão de um orçamento ou de um pré-orçamento quanto o cliente deixa. Mas isso, a gente sabe que não é uma regra geral, porque a gente tem que avaliar antes qual que é o problema do equipamento. Só que o grande ponto que eu quero tocar aqui com você hoje é o seguinte: quando a pessoa deixa o equipamento na assistência,
e ela alega para você que você causou algum dano no equipamento dela. Como que você prova que ela deixou o equipamento naquelas condições? Vamos supor que aqui eu trabalho com notebook. Aí o notebook estava arranhado. Aí o cliente fala, não, você arranhou meu equipamento. Estava com quebradinho, não, você quebrou minha máquina. Da mesma forma pode ser um carro. Você deixou lá o carro na oficina, o cliente deixou o carro na sua oficina e fala, não, essa amassadinha que não tinha não, minha pintura não estava com essa mancha, você rasgou esse negocinho, aquela coisa estava funcionando. E aí? Você que é dono de assistência, você que trabalha gerenciando assistência técnica, o que você faz nessa situação? Deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo aí e a gente vai fazer um outro vídeo depois para a gente relatar quais foram esses problemas identificados aí. Fechou, meus leões e minhas leoas? Não se esquece de curtir, compartilhar, deixa seu comentário e vamos trocando essa ideia que a gente vai aprender muito sobre assistência técnica.